Sérgio, antes da gente começar a falar sobre esse tema que tem gerado ódio, não sei se existe outra palavra mais adequada para definir o que está acontecendo, sobre o laudêmio, né? A palavra já começa complicada para as pessoas entenderem. Mas antes da gente entrar no tema, eu vou pedir para você fazer uma breve apresentação sua. Você é advogado, né? Doutor em Direito, e você atua em que área especificamente? Bom, bom dia, Carlos. Eu agradeço imensamente o convite para estar aqui no seu podcast. Fico honrado. Meu nome é Sérgio, eu sou doutor em Direito Civil pela USP. Eu terminei meu doutorado em 2016 e sou professor universitário em algumas faculdades aí, mas atualmente principalmente pesquisador mesmo. Minha área é Direito Civil, que veio a calhar, porque é justamente a área do direito que envolve essa questão do laudeme e da enfiteuse, né? Então Então, vamos falar agradeço. duas palavras difíceis, né? Então já vamos introduzir. A palavra laudêmio, a outra que você mencionou, não vou nem conseguir repetir aqui, você depois vai detalhar. Laudêmio surgiu por conta da tragédia lá em Petrópolis, né? Por conta das chuvas, muita gente morreu, aquela tragédia que se repete com grande regularidade, e aí surgiu a palavra laudêmio, né? Então eu vou pedir para você explicar o que é o laudêmio, o que está por trás dessa figura, mas já com uma pergunta que todo mundo faz, né? É um imposto, é uma taxa ou é um escárnio, um tapa na cara da sociedade brasileira previsto na legislação? Afinal, o que é o laudêmio? Olha, primeiro, não é imposto, não é taxa. O laudeme ele não tem natureza tributária, tá? Ele é um valor que é pago em razão da maneira como é estruturada a propriedade imobiliária lá em Petrópolis, né? Tentando explicar aqui de uma maneira bem didática, quando a gente fala que alguém é dono de alguma coisa ou proprietário, a gente usa essas palavras assim meio que da mesma forma, a gente imagina que essa pessoa tem o direito de propriedade sobre aquela casa, aquele apartamento e tal, né? Mas não é isso que sempre acontece, porque além do direito de propriedade, a gente tem uma série de outros direitos que podem recair sobre alguma coisa, mas que eles não são a propriedade. Então, para dar um exemplo que deve ser comum, muita gente deve conhecer, é o usufruto. Então, vamos supor que uma pessoa seja usufrutuária de um imóvel, né? Que isso significa? Essa pessoa ela tem lá o direito de morar na casa, de até alugar a casa, até quando ela viver. Mas ela não é dona da casa no sentido de ter o direito de propriedade sobre aquela casa. A casa vai ser de outra pessoa, que a gente conhece como nuproprietário, né? Então, quando a pessoa vier a falecer, essa casa, na verdade, vai voltar para a propriedade do nuproprietário. Então, o usufrutuário ele não pode vender a casa, né? Vamos usar um exemplo prático, assim, por exemplo, eu tenho um imóvel e a minha mãe mora nessa casa. Lá eu sou de Isso. Campos dos Goytacazes, lá no interior do Rio de Janeiro, norte fluminense, e minha mãe mora lá. Ela, ela tem o usufruto desse imóvel, vai viver lá até ela morrer, mas ela não pode vender a casa, não pode fazer nenhuma, comercializar nada sem a minha autorização. E quando ela morrer, né, aí a casa volta Quando ela para mim. morrer, a casa volta para você. Então, nós temos duas pessoas aí nessa relação, né? Nós temos você, que é o proprietário da casa, que a gente chama no proprietário, e a sua mãe, que é usufrutuária, né? Isso está registrado em cartório, né? E isso, a tendência, na verdade, é que aquele direito se consolide na figura do proprietário. Então, que ele tenha um prazo quando ela, infelizmente, vier a falecer, então a propriedade se consolida na mão de uma figura só, né? O que acontece em Petrópolis é uma espécie de usufruto turbinado, digamos assim, né? Porque a proprietária de muitos imóveis lá, como se fosse você que é proprietário da casa da sua mãe, mas você também, enquanto ela morar lá, não pode usufruir da casa, né? Pela lei.
Em Eu Petrópolis, posso a nem vender proprietária, também? Eu poderia vender a casa, por exemplo? você poderia vender a casa, mas o usufruto, você não poderia, sem autorização da sua mãe, morar na casa, porque ela Tá. tem o usufruto registrado em Ela cartório. detém determinados direitos. Exato, que são na verdade, as prerrogativas de usar e fruir do bem. Então, por exemplo, ela pode alugar para alguém, sendo usufrutuário, né? Ela pode A alugar a casa. casa? Pode alugar a casa, pode alugar a casa. O que ela não pode é vender a É. casa, porque a Então, quando eu prerrogativa de morava vender é lá, sua. aquele quarto que eu usava, ela pode alugar para alguém, por exemplo, botar alguém lá no meu Pode, lugar. pode alugar, pode alugar. O usufrutuário ele tem aquele direito registrado em Poxa, cartório. mãe, caramba. É... Agora, as prerrogativas se dividem no caso do usufruto. Então, ela pode usar e fruir do bem, mas ela não pode vender. A Ela pode fazer tudo prerrogativa como de se fosse vender, dela, menos vender. isso. Tem algumas outras limitações que agora não vem ao caso entrar aqui, né? Uhum. Eu fiz essa comparação porque talvez seja um exemplo mais fácil das pessoas compreenderem em relação ao que acontece lá em Petrópolis e em outras cidades brasileiras, né? A enfiteuse, e aí esse nome estranho, a enfiteuse, também chamada de aforamento ou emprazamento, são vários nomes estranhos, o nome de origem grega, enfiteuse, né? É Parece que é como feito de se fosse propósito para as pessoas não entenderem, né? Deixa isso para lá, esse nome aí. é como se fosse um usufruto turbinado, né? Então, o proprietário do imóvel, ele vai ser, no caso que a gente está falando da família real, os descendentes do Dom Pedro, por meio de uma pessoa jurídica lá em Petrópolis, a Companhia Imobiliária de Petrópolis, cujos acionistas, pelo que eu dei uma olhada lá na Junta Comercial do Rio de Janeiro, são os diretores, pelo menos são todos Orleans e Bragança, né? E essa companhia ela vai ser a proprietária, como se fosse você proprietário da casa onde mora a sua mãe, né? Mas, ao contrário da sua mãe, na verdade, a pessoa que tem o que a gente chama de domínio útil do bem, ou seja, todas as pessoas que acham, entre aspas, que são proprietárias de bens em Petrópolis, elas têm um direito bem amplo. Então, elas podem vender, transferir, fazer praticamente tudo com o bem. Mas elas não têm o direito de propriedade sobre o bem. Elas têm a enfiteuse, ou domínio útil, que a gente chama do bem. O Ah, verdadeiro proprietário do bem, ele é a pessoa jurídica dos descendentes lá do Dom Pedro, e tem outros casos. Outras famílias também são proprietárias. Nós tivemos casos, por exemplo, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Parece que a Igreja Católica também, em algumas cidades, nas regiões centrais, vai também é mexer no proprietária. vespeiro aí, falar da igreja, você vai. O Christian Lynch, ele escreveu no Twitter que ele falou que são cerca de 60 famílias. Eu não vi de onde ele tirou essa informação, mas acho que dá uma ideia aí para a gente. E também tem imóveis públicos, né? Os que a gente chama terrenos de marinha, ou seja, terrenos costeiros, eles pertencem à União. E aí quem tem um apartamento na praia, e várias cidades, não vai ser o proprietário vai ser a União, e essa pessoa vai pagar algumas taxas. Por quê? A enfiteuse, por que eu disse que ela é como se fosse um usufruto turbinado? Porque ela dá muito mais direitos para o usufrutuário, que seria, no caso, o enfiteuta, e menos direitos para o verdadeiro proprietário. Mas o verdadeiro proprietário, ele tem, sim, alguns direitos que restam, né? E que são basicamente dois: o direito de receber dois tipos de parcelas financeiras, de valores. Um é um foro, que é uma pensão anual, né? Isso, alguns proprietários, eu acho que até para evitar problema, não têm cobrado esse foro. Então, parece que varia a cada enfiteuse. Até no Twitter, uma moça de Petrópolis deu uma informação interessante, que tem um bairro lá em Petrópolis, cujo proprietário não é a companhia imobiliária, é outra companhia, outra família, não me lembro agora. E ela mencionou que esse foro anual, essa pensão anual que o
proprietário tem o direito de receber, que eles não cobram anualmente, mas que eles cobrariam na hora que vende o bem, junto com o laudêmio, que é o segundo valor de que a gente vai falar. E aí eles cobrariam 5 anos de foro, porque seria o prazo seria um dinheirão, né? Vai acumulando. Eles cobrariam 5 anos desse foro anual acumulado no momento da venda do bem. Mas enfim, são esses dois valores que o proprietário de verdade do bem tem direito de cobrar se ele quiser. O foro, que é anual, e o laudêmio. O laudêmio ele vai ser um percentual de 2,5% do valor do bem, que vai ser devido quando aquele bem é comprado e vendido. Me parece que essa é a polêmica principal lá em Petrópolis. Eu não sei como fica o foro, não sei se a família imperial, entre aspas, não cobra, mas o que está sendo mais polêmico é o laudêmio, porque parece que o laudêmio, de fato, eles cobram, e eu vi circular uma reportagem por aí que daria cerca de 4 milhões por ano, uma coisa assim. Não dá sei para também, nada, não né? verifiquei. Para a família real Pouquinho. O pessoal está reclamando e tal, mas eu fiquei com uma dúvida aí quando você mencionou um aspecto da enfiteuse. Você falou que o usuário ele pode vender o imóvel e aí, mas aí como é que fica o proprietário lá? Isso aí já está previsto no contrato e aí, vamos supor, eu estou lá ocupando um imóvel enquadrado nessa figura aí da enfiteuse. Aí eu vendo o imóvel, o dinheiro vem para mim. Aí eu pago uma taxa para o proprietário e se o proprietário não quiser, não, por alguma razão qualquer, ele não gosta do cara, ele tem planos futuros para aquele imóvel e não quer que seja vendido, ele fala, não, eu não aceito essa operação aí, não quero que você venda. E aí o cara já vendeu, já recebeu o dinheiro, né? E isso pode gerar problemas futuros, né? Isso aí é um tipo de coisa que acontece ou quem está usando o imóvel tem direito e o proprietário não pode falar nada? O proprietário ele tem o direito, sim, de adquirir o imóvel para ele, ou melhor, de consolidar aquela propriedade, se ele arcar com a compra nas mesmas condições. Ele teria Então, prioridade. Tem prioridade Igual quando pela eu lei. estou morando no imóvel alugado, o dono quer vender, eu tenho a prioridade de. Eu quero vender, você quer comprar? Você vai ser a primeira pessoa que eu vou consultar. Não quero comprar, então beleza, vou procurar outra pessoa e você vai sair assim que eu vender. É mais ou menos isso. Exatamente. Pela lei, o proprietário, ou seja, no caso que a gente está falando, a família real por meio da Companhia Imobiliária de Petrópolis, poderia, se eles quisessem, exercer essa preferência. Eles têm um prazo de 30 dias para manifestar essa preferência. Então, se eles não exercem essa preferência, aí que eles têm direito de cobrar o laudêmio de 2,5%, né? E aí a pessoa que comprou continua pagando para ele. Esse laudêmio ele é para sempre? Sim, é para sempre. É para sempre. Beleza, hein? Eu gostei desse eu laudêmio, acho se fosse que para não mim. vale a pena. Eu acho que não vale a pena para eles exercerem o direito de propriedade, esse direito de preferência. Eles preferem. Ele vai comprar e vai parar de receber o laudêmio. Exato, exato. Então, eles preferem que não exercer essa preferência, que está prevista em lei, mas pouca gente sabe que existe, e continuar recebendo o laudêmio a cada transferência do bem que é feita, né? Olha só. É importante salientar que a lei prevê uma hipótese em que aquele que é, entre aspas, dono, né, o detentor do domínio útil, aquele que acha que é dono do imóvel, ele pode, sim, pagar um laudêmio a mais e 10 foros anuais para o proprietário e aí adquirir o bem para si. Aí é uma questão que a gente tem que... No caso da família real, ele está pagando a alforria, né? Ele está comprando a liberdade dele, é isso? Como se fosse isso. Ele pagaria 10 foros e um laudêmio. Esse valor ele foi reduzido. Em 1916, que é quando o nosso Código Civil antigo entrou em vigor, eram 30. Nos anos 50, foi reduzido para 20. Nos anos 70, para 10 pensões anuais. Então, e hoje permanece essa regra de que são 10 pensões anuais, mais um foro, aí o proprietário ele adquire o domínio completo do bem. Neo-escravismo, né? Entendi.
o que eu acho é o seguinte, é que talvez não valha a pena para quem para quem é, entre aspas, dono de bens em Petrópolis, pagar um laudêmio a mais, ainda que eles não cobrem o foro, para ter a propriedade, sendo que eles têm o direito a fazer quase tudo com o bem, salvo pagar essa taxa para os verdadeiros proprietários. Entendeu? Agora, uma dúvida que me surge aqui. Essas figuras aí do laudêmio e da enfiteuse, você tem uma informação sobre o histórico delas? Elas surgiram por causa da declaração da República, o fim da família real, o fim da monarquia? Foi criado por causa, para acomodar uma situação ali, ou era algo que já existia ou surgiu depois? Não, não. Isso a enfiteuse é uma figura tradicional do direito que vem lá pelo menos desde o direito romano. Então, coisa de 2000 anos, entende? A família real não é Você culpada disso, eles só se não, beneficiam. não, não, não é culpada disso. Essa figura é uma figura bem tradicional no direito, né? Que foi sendo mantida, como muitos dos institutos de direito A gente civil, sendo eles injusto foram aqui com a família sendo real, olha só. não, é bom deixar isso claro, que assim, não foi um jeitinho, uma jabuticaba brasileira criada. Ó, vocês vão A perder o trono, enfiteuse mas a gente vai dar uma grana aqui para vocês para sempre. não foi isso. É um instituto jurídico muito antigo que foi. Aí a gente tem que ver no direito comparado. Parece que na França, por exemplo, foi abolido. Me parece que na Revolução Francesa. Eu tenho que verificar ainda essa informação. Mas cada país lidou com essa situação de um jeito, né? Ou não lidou, né? Exato. Como que nós lidamos com essa situação? Em 2002, quando foi promulgado o novo Código Civil, o Código Civil determinou a proibição da constituição de novas enfiteuses. Então, novas não podem ser constituídas mais, né? Agora, as que existem, elas permanecem. Então, essa foi a regra que foi adotada em 2002 Agora, qual é pelo a Código justificativa para Civil. se proibir? Se é uma figura jurídica aí que existe em vários países, né? Por que proibir a criação de novas, né? Porque afinal, assim, você vai ter gerações aqui bom, já tem aí mais de 100 anos, né? Você tem uma família, outras famílias também recebendo, e um cara que vai nascer em 2150 já tem lá a aposentadoria dele garantida, né? Uma coisa meio Um estranha, né? colega meu, professor da GV, Osni da Silva Filho, ele ressaltou pontos bem interessantes. Por que proibir? Porque a gente tem uma classe de proprietários que não arca com nenhum ônus decorrente daquela propriedade, só tem benefícios. Então, aquele proprietário, ele recebe o valor, mas ele não tem que fazer nenhum investimento naquela propriedade, não precisa atender ao princípio constitucional da função social da propriedade, não tem que pagar tributos, porque tudo isso fica por conta daquele que tem o domínio útil, do enfiteuta, né? Como eu Agora, falei no o início da proprietário, conversa, é um escárnio, né? Você manter um troço desse. sim, no mínimo, se a gente lê os debates parlamentares do Código Civil de 2002, a gente tem uma fala muito interessante do autor de um dos autores do anteprojeto de Código Civil, professor já falecido, Weber Chamon. E ele destaca o seguinte: primeiro, ele diz que é um instituto polêmico, no mínimo, e ele diz o seguinte, que a regra do Código Civil foi cautelosa, mas é interessante ele ressaltar o seguinte, que ele admite também, mesmo ele que defendeu essa regra cautelosa, que podem vir novas leis que venham a extinguir as enfiteuses existentes, né? Ele ressalta isso. O que pode gerar uma judicialização, que ele também ressalta com base em, por exemplo, direito adquirido, né?
E você Então, sabe se existe um podem alegar debate direito. atualmente para acabar com essas duas figuras aí? Então, o deputado Marcelo Freixo, porque eu tenho muito apreço, né, pelo trabalho dele, ele protocolou um projeto de lei na Câmara dos Deputados, projeto 315 de 2022, na última sexta-feira. E o projeto de lei dele diz basicamente que ele proíbe a cobrança do laudêmio especificamente pela Companhia Imobiliária de Petrópolis, especificamente para essa, né, não para os outros proprietários de bens enfitêuticos, e determina a reversão desse valor para a Prefeitura de Petrópolis, né? Eu espero fazer críticas construtivas ao projeto do deputado Marcelo Freixo, no sentido de que ele não ataca o problema verdadeiro. Primeiro, ele trata o laudêmio como um tributo, como um imposto, mas ele não reconhece essa estrutura de direito de propriedade que está por trás dessa cobrança. Ou seja, não é um imposto. Isso decorre da maneira como a propriedade imobiliária está estruturada na cidade de Petrópolis, né? Então, o projeto do deputado O projeto Marcelo está Freixo, começando errado já, né? o projeto mereceria uma readequação, diria assim, porque ele, E vai primeiro, ele acabar sendo trata como um inconstitucional, tributo. né? Ele vai cair lá na frente, porque está legislando sobre uma coisa que não existe. Ele trata como tributo e ele não trata, para começar, ele trata como tributo, ele se refere a apenas um dono de imóvel sujeito ao regime de enfiteuse, né, que é esse que ficou conhecido dos herdeiros do Dom Pedro, mas existem outros, segundo o Christian, umas 60 famílias, né? E ele não trata de uma maneira de resolver essa questão, ou seja, de extinguir, da gente caminhar, pelo menos, para extinguir a existência desses imóveis sujeitos ao regime de enfiteuse. Então, o projeto ele mereceria uma alteração. Eu espero fazer críticas construtivas até. Claro. Respeito muito o trabalho do deputado Marcelo Freixo e acho melhor até ele receber esse fogo amigo, entre aspas, do que lá na frente. O Então, projeto eu cair, acho né? que... Exato, exato. Porque o projeto ele não vai na raiz do problema, né? E lembrando que nós já tivemos tentativas, como eu ressaltei aqui, de facilitar a extinção da enfiteuse. Duas delas, uma nos anos 50 e outra nos anos 70. Inclusive, a lei, uma curiosidade, essa lei que reduziu o prazo, reduziu o valor para extinguir enfiteuse de 20 para 10 fóruns mais um laudêmio, foi assinada pelo ditador Médici e pelo ministro auxiliar do ditador Alfredo Buzaide. Então, fãs da ditadura militar não podem nem argumentar que isso é um projeto comunista, entre aspas, que ataca a propriedade. Não, nós tivemos na ditadura militar, em 72, uma lei que reduziu as exigências para que fossem extintas as enfiteuses, né? Agora, esse é um tema Então, bem complexo, né? Mas eu queria ouvir a tua opinião. Na tua avaliação, o ideal seria o quê? Já que surgiu o tema, né? Porque isso só volta quando tem uma tragédia, né? Amanhã ninguém lembra mais disso, aí vem a outra tragédia, volta o assunto. Você, pessoalmente, acha que o laudêmio e a enfiteuse deveriam ser abolidos da legislação brasileira? E aí vão fazer um acerto ali, olha, quem é que é o proprietário desse imóvel aqui, quem é que está ocupando, vocês se acertem. Ou o ocupante exerce o direito de compra, né, a preferência de compra, ou devolve para o proprietário, ele vai vender, ele vai alugar e vai fazer o que quiser, e acaba com essa história da enfiteuse, que é ficar pagando esse valor aí pelo resto da vida. Você acha que essas duas figuras se justificam no mundo que a gente vive hoje? Começar pela última pergunta. Eu acho que não se justificam no mundo que a gente vive hoje. Sobre a extinção, eu acho que tem que ser um projeto muito bem desenhado. Eu não tenho aqui
uma proposta de um projeto, né? Agora, simplesmente extinguir talvez gere muita judicialização aí, que talvez não seja benéfico. Eu tendo, e eu posso vir a mudar de opinião, mas no momento eu tendo a pensar em alguma regra de transição. Alguma regra de transição que facilite ainda mais esse resgate dos imóveis enfitêuticos e que estabeleça um prazo, talvez de alguns anos, não sei quantos, para que esse instituto seja finalmente extinto. Então, eu tendo a Surpreender a pensar... família real, imagina, já tiveram aquele baque lá em 1889, aí vem mais essa agora, que loucura, né? do ponto de vista pragmático, para evitar talvez judicialização, talvez uma regra de transição seja o mais adequado. Mas é algo que precisa ser estudado. É um tema bem complexo, não é uma solução que vai sair pronta, ainda mais da Pois minha é. cabeça. Agora Mas é um você. tema que precisa ser discutido. Agora, uma outra Ah, questão que eu queria tocar é o seguinte: depois que, até no Twitter, muita gente falou, por que não desapropria? Por que não desapropria? O Estado não desapropria. E, em princípio, essa desapropriação teria que indenizar, né? E teria que indenizar com dinheiro público. Então, é uma coisa meio complicada, né? A gente como você colocar desapropriar uma dinheiro fazenda público... produtiva, né? Porque isso é uma fazenda produtiva de quem detém o imóvel, É, né? aí não seria, aí você entra em uma série de regras sobre a desapropriação, não seria nem essa da produtividade, mas entraria na questão da necessidade, utilidade pública. Eu não sou administrativista, a gente é muito Até compartimentado porque no essa direito. discussão é Eu porque não eles sou, querem é o dinheiro, é uma questão financeira, né, que está em debate ali é, naquele momento, né? eu não sou colegas administrativistas, podem falar muito melhor sobre desapropriação que eu. A gente é muito compartimentado no direito, né? Então, pode parecer estranho. Eu falo de uma coisa, mas da outra eu já não. Mas eu acho melhor tomar esse cuidado. Mas, enfim, em princípio, uma desapropriação pelo Estado teria que pagar uma indenização para os proprietários, Sim. para a família real e para as outras famílias, né? E aí vira um debate político se a gente realmente estaria disposto a gastar dinheiro público com isso, né? Dá dinheiro para a Então, família real, né? De novo, exato, mais ainda. exato. Então Agora, é uma coisa complicada. você mencionou aí um número do que o Christian Lynch, né, que é um professor da UERJ, né, um acadêmico, Isso. publicou em cerca de 60 famílias, mas ele não deu a fonte, né, e você também não conseguiu checar. Mas você tem uma ideia, dizer, não é só a família real, você já mencionou, que recebe isso. Tem famílias, teria esse número de 60, que a gente não tem confirmação. Você sabe quando é que isso começou a ser usado no Brasil? Isso já era na época do Império? Essa figura jurídica já estava em uso? Como é que ela foi se consolidando? E qual é a situação em que ela começa a ser aplicada, né? Lá em Petrópolis, eu não sei, isso aí já acontecia antes da proclamação da República, a família real já recebia, eles tinham lá fazendas, imóveis, e aí fizeram um contrato com aquelas pessoas para aplicar o laudêmio e a enfiteuse, ou é uma coisa que começou a acontecer depois da proclamação da República, e isso e as outras famílias, outros casos, Marinha que você citou, né? É algo que desde que a Marinha tomou posse, né, daquele terreno ali é do Estado, aí tem uma pessoa física que está ali ou jurídica que está ocupando aquele imóvel e começa a pagar a taxa. Você tem esse histórico, como quando é que, em que situação isso aconteceu? A Marinha tem um terreno lá e aí uma pessoa quer fazer uma pousada ou quer construir uma casa na praia. Esse lugar aqui é belíssimo, né? Então a Marinha vai, tudo bem, você usa aqui e vai me pagar essa taxa. Você tem essa origem, como é que essas figuras começaram a ser usadas no Brasil? Sim, no âmbito privado, isso vem desde a legislação da colonização portuguesa, né? Veio Desde com as as caravelas, ordenações, então. veio com as caravelas, você tem, salvo engano, previsto em enfiteuse nas ordenações do reino, que era uma legislação privada aplicada.
No caso da família real, eu não sou historiador de Petrópolis, tal, Uhum. mas me parece, pelo que eu li, que a família real realmente comprou essa fazenda, né, lá em 1840 e tantos, lá. E a Enfiteus ela até poderia ter um propósito positivo, que seria estimular então a ocupação daquela área. O proprietário ele não Desenvolvimento. vai. Isso poderia ter essa prerrogativa. Tanto que o Código Civil de 2002 até trouxe um instituto parecido com a Enfiteuse, que é o direito de superfície, mas corrigiu essa questão dos privilégios, né? Então, você tem o direito de superfície, que é uma espécie, entre aspas, de renovação da Enfiteuse, que na verdade veio com o Estatuto da Cidade de 2001, se não me engano, depois foi incorporado ao Código Civil de 2002, que é uma espécie de repaginação da Enfiteuse e corrigindo os defeitos. Então, você tem essa função de desenvolvimento, né? Mas é muito antigo, isso veio com as caravelas mesmo e muito antes, né? Agora, em relação aos terrenos de marinha, aí uma distinção que a gente tem que fazer é o seguinte: o nome é terreno de marinha porque fica próximo ao mar, mas não tem nada a ver com a marinha, enquanto força armada. O Ah, terreno ele é da União. O tem a ver com terreno é marítimo. isso, é marinho no sentido de marítimo. E a ideia, até onde eu sei, era estabelecer uma faixa de terreno público próximo à costa para efeitos de defesa. Então, como que é medido isso? Isso é medido a partir da linha da pré-amar média do ano de 1831. O que é a linha da pré-amar média? É a linha da maré cheia, da maré alta. E essa linha da maré alta, a média dela, de 1831, Outro você mundo, né? conta... Outro mundo. outro mundo. Você conta 33 metros para dentro. Então, o terreno, a faixa que está entre a média da linha da maré alta de 1831 e 33 metros para dentro em direção ao continente, são os terrenos de marinha. Esses 33 metros tem várias anedotas, porque que seria, eu não sei, uma fonte segura. Tem gente que falava que era o tiro de canhão, outras O pessoas alcance, falam que né? é Faz sentido. o alcance do tiro de canhão. Tem outra hipótese que seria medido em braças de 15 soldados, se não me engano. Agora não estou lembrado Uhum. muito bem. O fato é que essa linha foi mudando, né, desde 1831, 191 anos, inclusive com muitos aterros em cidades costeiras, né? Bairros inteiros foram aterrados. Então, acabou que você tem bairros nas grandes cidades que estão todos dentro dessa faixa, que inicialmente seria uma faixa de apenas 33 metros em Quer relação à dizer, linha o da maré dia que o cheia. cara compra um apartamento num prédio achando que é dele, e um dia ele vai descobrir que talvez não seja bem assim. Isso. E aí a gente tem, de novo, eu já estou entrando numa área que é do direito Sim. público, mas esses bens pertencem à União. Você tem até um órgão lá que administra, por exemplo, um problema é definir qual que é a linha da pré-amar de 1831, né? Por onde que passa essa linha, né? Havia um outro problema também que o STF acabou decidindo em 2017, que seria cidades que são sedes de municípios, né? E se esse terreno seria do município ou seria da União. O STF acabou decidindo que seria da União. A discussão aí diz respeito a um dispositivo da Constituição, que acho que não vem ao caso aí, porque é muito, muito detalhe. Mas a gente tem essa cobrança e um regime especial desses imóveis públicos, né? Um regime especial desses imóveis públicos. Uma coisa interessante em tese é proibido o uso capião de imóvel público, né? Mas você tem uma jurisprudência já antiga que entende que nos terrenos de marinha seria possível sim o uso capião, mas porque o uso capião não vai ser da propriedade, vai ser o uso capião do domínio útil. Então, o que a pessoa está usucapindo não é a propriedade inteira, ela está usucapindo o domínio útil, que seria aquele direito do enfiteuta, mas não a propriedade. Agora, isso valeria também para imóveis
na cidade, minha mãe vai Então, querer alegar uso capião e pegar a casa para ela, não? muitas pessoas me fizeram essa pergunta, mas não, porque no caso dos capião não basta uma posse. Tem que ser uma posse que não reconhece o direito do outro. E apesar da pessoa não saber que muitas vezes que o imóvel que ela é dona da Companhia Imobiliária de Petrópolis está lá na matrícula do imóvel, ela paga o laudêmio. Então não dá para dizer que a pessoa exerce uma posse que não reconhece o direito da família real sobre propriedade, porque está lá nos documentos todos dela que ela reconhece, né? Ah, E tudo bem. então, isso é complicado, reconhecer um usucapião de imóvel pelo enfiteuta. Porque o Uhum. enfiteuta, por definição, ele exerce aquele direito, reconhecendo o direito do, entre aspas, não precisa por aspas, do verdadeiro proprietário, que é o verdadeiro proprietário. O direito de propriedade é da Companhia Imobiliária de Petrópolis e dessas outras famílias. Isso que eu acho que não está claro e que eu acho que é o principal, e talvez por isso o fio que eu tenha feito no Twitter viralizou tanto. Eu vou ser Sim. sincero com você, Carlos. Eu vi primeiro Quando você eu fazendo um fiz. fio assim. Será que eu entro nesse assunto? Né? Foi você que escreveu isso? Não sei se eu vou escrever sobre isso ou não e Porque. tal. E aí Exato, foi. porque eu não achei, sinceramente, eu não achei que fosse uma informação que fosse tão desconhecida do grande Mas é público, desconhecida entendeu? e aí junta a família real, pronto, né? Em geral, é aquela aula que a gente faz o esforço já no final do curso, né? Em geral, é aquela aula que a gente faz o esforço em dobro para não fazer os alunos dormirem, né? Olha, se Porque algum só o dia, é tema. muito pouco provável que vocês tenham um caso desse, mas se por acaso vocês vão, teve uma aula lá que o Sérgio falou para mim sobre isso. A gente tem que ressaltar que é relevante, né? Que tem Não, olha o inúmeras que está enfiteuses acontecendo aí, agora aí, né? exato. Mas é aquela aula que só o tema, a gente fala, pessoal, hoje o tema da aula é enfiteuse. Aquela aula, a Quantas turma doses já, por dia? metade já levanta, entendeu? Então, eu acho que até por isso eu achei que fosse um tema que não fosse, mas depois eu vi que Achou que só e foi você ia interessante curtir, né? que Só você ia curtir e tal. eu achei que eu e meia dúzia de nerds, entre aspas, que estudam direito civil. Então é isso, Carlos. Eu espero, estou à disposição aqui para fazer esclarecimentos. Não, legal. Mas eu Espero. não sei se você falou que ia comentar alguma coisa do Laudemir, não sei se você concluiu aí, se tem alguma outra coisa que você ia acrescentar. Eu acho que eu concluí. Eu agora não sei se eu me perdi aqui também. Se Né, que eu te você dei umas puder me dar cortadas uma ali, aí direção. talvez você tenha perdido o rumo Imagina, não. ali. Imagina. Não, eu acho que para enfatizar, para a gente concluir, eu acho importante enfatizar o seguinte: primeiro, é a estrutura do direito de propriedade, então não é imposto, né? A gente tem que discutir, eu acho que isso é importante para o debate público, discutir quem é dono dos imóveis nessas áreas, né? Segundo, pensar uma regra, talvez, de transição, e aí precisam mais cabeças pensarem juntas, para, de um lado, fazer algo que funcione, entendeu? Que não vá ser lá para frente derrubado, e que, ao mesmo tempo, facilite a extinção da enfiteuse. Porque eu quero destacar o seguinte, que extinção de enfiteuse não é nada ultra-revolucionário, coisa de comunista, entendeu? É uma coisa que já é discutida há décadas. Se O Médici, discute o ditador por Médici já pessoas. começou uma transição, deu o primeiro passo lá, né? Foi um exemplo anedótico, mas há décadas se discute que a enfiteuse é inadequada para os tempos atuais. Não é E ilegal, mas pessoas que não obviamente são imoral, né? e pessoas que não são nem um pouco, sequer são de esquerda, até muitos conservadores, com Muito pelo contrário, juristas, imagino. discutem há anos que é um instituto que é,
não cabe mais no direito atual. Mas é difícil, porque como ele é um direito que, se tudo mais constante, ele é perpétuo, se nada mudar, ele vai permanecer, a gente tem que pensar em estratégias jurídicas para favorecer a extinção. Né? E esse caso de Então, Petrópolis é um, né? A gente não sabe quantos outros imóveis e propriedades a família real tem em outros lugares do país. Imagina, eles eram donos do Brasil, né? a família real especificamente, eu não sei, mas você tem uma série de famílias, inclusive você tem de tudo. Se a gente começar a entrar em anedotas, tem gente até com título, isso um colega comentou comigo, gente até que começou a cobrar foro com título de enfiteuso, que no fim descobriu que era falso. Coisas assim você tem nos tribunais alguns casos, sabe? Olha só. Então, é um tema que merece Tem o ser golpe da discutido enfiteuse. como o golpe da fruta aqui do mercado municipal. Pois é, do Tinder, né? Tem do Do enfiteuse. Tinder, o golpista do Tinder. Tem do Mas, enfiteuse. enfim, então a mensagem que eu acho que eu gostaria de passar é essa. Primeiro, não é imposto, e segundo, é uma coisa totalmente razoável a gente pensar em regras para tender à extinção desse esquema proprietário que não faz sentido nos dias de hoje. Bom, maravilha, Sérgio. Então, obrigado aí pela entrevista. Imagina, Carlos, eu agradeço demais o convite. Espero que tenha sido proveitoso, espero que eu tenha Muito. sido claro, porque é muito difícil passar esses conceitos para um Não, público que não é da área. se eu entendi, todo mundo vai entender, não tem a menor dúvida. Tá bom, Carlos, muito Ok. obrigado, viu?